Olá pessoal, tudo ok? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OKCast, o podcast da OK Fechado. A OK Fechado é o seu lugar para fechar os melhores negócios em Mato Grosso. E hoje nós vamos falar sobre inteligência financeira, justamente para ajudar as pessoas a fecharem bons negócios na hora de comprar sua casa. Estamos aqui com o Rogério Lima. Rogério é coach e especialista em análise comportamental e ele vai explicar aqui para a gente um pouco sobre os comportamentos que influenciam as pessoas na hora que elas tomam decisões financeiras. Bem-vindo, Rogério. Vamos lá, nós temos aqui algumas questões das pessoas, dúvidas. No momento de comprar a casa tem sempre aquela indecisão, compro, alugo, o que eu faço, vou entrar numa dívida, vou fazer um investimento, o que acontece? Então hoje nós sabemos que 14 milhões de famílias ainda sonham em adquirir o imóvel próprio, né? E nós temos umas tradições, ou as pessoas elas compram a primeira casa por ser um porto seguro, ou por uma tradição mesmo, porque as pessoas entendem que por décadas isso foi um dos grandes investimentos dos brasileiros e acabam seguindo esse padrão. Conta um pouco pra gente de como que as pessoas, assim, nos dê dicas de como as pessoas podem se organizar para ter essa casa, qual é o momento certo, se há um momento certo, conta um pouquinho pra gente. Bom, não é à toa que tanta gente gostaria de ter casa própria, existe um porquê disso acontecer, né? Então quando a gente trabalha a ideia de que as pessoas elas têm um sonho e é um sonho coletivo, então a gente começa a entender que é um problema pluralizado, né? Então assim, é uma coisa que é um problema geral das pessoas. E qual que é a questão? Por que tanta gente precisa de casa? Por que tanta gente ainda não tem a sua casa própria? Entra muito na questão da própria educação financeira mesmo, né? Uma vez em que a gente não tem um planejamento financeiro muito bem detalhado, a gente não consegue ter uma ideia de como a gente pode alcançar esse sonho. E historicamente no Brasil, se a gente for ver, sempre teve um problema em relação à posse. Poucas pessoas são donas do que existe aqui, né? Então quando a gente olha quantos dos nossos pais tinham casa própria, quantos de nós filhos, né, não crescemos às vezes pensando em quando eu prosperar na vida comprar casa para o meu pai, comprar uma casa para minha mãe. Então existe um problema generalizado aí de estrutura mesmo. Então assim, essa ideia de educação financeira é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito forte desde a construção, lá criancinha mesmo, na mesada, ensinando ela a gastar o dinheirinho dela para que ela já entenda quanto custam as coisas, o que é necessário, quanto tempo precisa esperar para comprar certas coisas. E a maioria dos brasileiros não tem uma condição, uma renda para, por exemplo, dar mesada para os seus filhos para poder trabalhar essa questão de educação, né? Mas ao longo do papo aí, eu acho que a gente vai ter uma ideia muito boa e também fazer uma estruturação também de ideia da diferença entre educação financeira, né, da inteligência financeira e do porquê que a gente tem essas dificuldades em estar lidando com isso. Bacana. E existe diferença entre inteligência e educação financeira? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É que assim, a gente sempre tem alguém no nosso meio, assim, né? A maioria das pessoas conhece pelo menos uma pessoa que já bateu no peito falando assim, eu não compro nada a prazo. Né? Então assim, essa questão da pessoa falar assim, não, eu não compro nada a prazo, não é ruim, propriamente dito. Essa pessoa ela conseguiu alcançar um nível que a maioria dos brasileiros não conseguiram, que é ter educação financeira, ou seja, ela sabe dos seus gastos, ela se planeja para poder comprar e ela não faz nenhum tipo de compra de bem não durável, né? Assim, roupa, calçado, né? Bens que são um pouco mais, né, perdíveis, vamos dizer assim. Porque ela entende que ela não quer comprometer o orçamento dela e isso é saudável, né? Só que quando a gente parte para a inteligência financeira, muitas vezes a gente vê que, por exemplo, por que eu vou fazer um investimento com o dinheiro? Eu vou descapitalizar o meu caixa hoje, né? Se eu posso pagar o mesmo valor com o meu cartão de crédito, deixar esse valor rentabilizando no banco e no mês seguinte eu ter a rentabilidade do banco e ter pago a dívida do mesmo jeito. Você rentabilizou o seu dinheiro. Então essa ideia, ela só é possível quando você já tem educação financeira. Quem não tem educação financeira não consegue atingir a inteligência financeira. Então o que é a educação? A educação é você saber economizar, basicamente. Você tem os seus números todos redondinhos. A inteligência é você saber aplicar, fazer aporte, rentabilizar, para que isso possa ser maximizado a médio e longo prazo.
o que é bom e o que é melhor, né? Exatamente. O que é bom, o que é melhor fazer, a inteligência E financeira. existem fases da vida também, né? Porque às vezes você vai passar por uma situação em que você vê uma oportunidade formada na sua frente e se você tiver educação financeira, provavelmente você vai estar preparado para abraçar essa oportunidade. Mas se você tiver inteligência financeira, provavelmente você vai estar muito preparado para poder abraçar isso daí. Então existem essas diferenças e quando a gente começa a entender quais são os gatilhos mentais que não permitem que a gente respeite a nossa educação financeira, que não tem planilha de Excel que segure aquela famosa frase assim, né? Não, a semana foi tensa, foi muito difícil, então eu mereço. Não existe nenhum tipo de planejamento que segure uma emoção mal estruturada. Então a maioria das pessoas não consegue ter uma educação, não consegue partir para a inteligência financeira porque tem emoções mal estruturadas. Então parte daí o porquê que a maioria das pessoas não consegue fazer esses investimentos. E assim, para quem está passando por isso, que se identificou com isso que você falou, qual que é o primeiro passo? O que ela deve fazer? Como que ela deve iniciar esse processo de transformação? Basicamente buscando autoconhecimento. Porque assim, é um termo que está sendo muito usado e você vê vários gurus na internet falando sobre essa questão de autoconhecimento e existe até uma romantização do autoconhecimento, mas assim, o autoconhecimento dói. Porque muitas vezes quando você vai buscar isso dentro de você, você não gosta do que vê. Então você vai lá assim, então isso é autoconhecimento, não gostei, o que eu faço com isso agora? Trata, a gente tem que tratar. Então por que muitas vezes eu não consigo deixar de comer um doce? Você já pensou em alguma vez fazer o mapeamento das suas emoções? Então, assim, não é só a questão financeira. Quando uma pessoa entra, por exemplo, numa dieta, né? E ela fala assim, não, eu vou emagrecer nessa semana 1 quilo, vou perder 1 quilo. Só que aí, quando você chega na quinta-feira, que aquele dia foi, né? Vai lá e pega um açaí. Então, assim, o que chegou a esse ponto para você romper com o seu planejamento? Então, tudo na sua vida depende de você ter uma emoção bem estruturada. E como que você faz isso? Buscando mapear os seus gatilhos. E como que você faz isso? Autoconhecimento. Então, quando você começa a entender quando eu escuto a frase tal, quando meu marido me fala isso, quando minha esposa faz aquilo, quando meu filho age assim, quando no meu emprego acontece aquilo, começa a mapear. Fica observando os detalhes do dia. Você consegue fazer isso. Né? A ajuda de um terapeuta vai maximizar muito esse processo, né? Mas se você ainda não tem condições de você ir atrás de um terapeuta, né? de um psicólogo, enfim, de um coach, você começa a fazer esse mapeamento pessoal. Porque você fala assim, por que toda vez que eu como, por exemplo, né? Antes o que acontece? É uma palavra de negação? É uma coisa frustrada? É uma tentativa que não deu certo? Toda vez, por que eu compro alguma coisa na internet? Por que tem carrinhos cheios, assim, né? A gente entra no carrinho de Mercado Livre, AliExpress, enfim, né? E todas essas marcas aí, a gente vê lá, assim, compras totalmente desnecessárias. Por quê? O que está te motivando a fazer esse tipo de compra? Então, tudo depende da sua emoção. Todo excesso é uma falta. Quando a gente começa a entender de onde vêm essas faltas, a gente começa a eliminar os excessos, porque a gente fala assim, opa, é aqui que está saindo o meu dinheiro, é aqui que está saindo a minha emoção, é aqui que está saindo a minha qualidade de vida. Então a gente precisa fazer esse mapeamento para a gente chegar na raiz do problema, tratando emoções. Essa questão que traz muita questão do prazer imediato, né? Eu vou resolver agora, eu vou ser feliz agora e depois a gente resolve. O prazer imediato, ele está cada dia mais fácil, assim, tá muito ao nosso alcance. Assim, as redes sociais, eu acho que assim, é o exemplo mais claro disso, né? Quando você abre o Instagram, abre o Facebook, você começa a olhar as coisas que tem ali, o algoritmo dessas redes sociais, na hora que você curte, na hora que você fica com a tela parada, ele começa a contar o tempo que você fica parado olhando para uma imagem, olhando para um vídeo. O algoritmo fala assim, é disso que a Cris gosta, é disso que a Miriam... Vou começar a apresentar mais conteúdos para o fulano fazer o quê? Ficar mais tempo aqui. E quanto mais coisa você vai vendo que te agrada, mais dopamina vai sendo liberada no seu cérebro. E é um prazer imediato. Né? Então, assim, para quem treina, sabe como é que funciona essa questão do treino, né? Você, quando começa a treinar, é terrível. Mas quando você acaba o treino, que passa aqueles segundinhos, assim, você dá a respirada, vem uma carga tão gostosa, assim, de prazer, porque você finalizou um treino. Então, assim, a gente tenta compensar esse prazer de uma maneira que a gente tenha menos esforço possível, né? E aí, quando a gente fala em treino, que é esse exemplo que eu dei, você precisa ficar meia hora, 1 hora treinando para ter esse esforço.
Aí o que o cérebro fala? Qual que é a função do cérebro? Poupar energia. Porque se você tiver que pensar em tudo que você faz todos os dias, o seu cérebro vai chegar inchado no final do dia, né, com a cabeça. Então o que ele faz? Economiza energia. Ei, não pensa nisso agora. Essa é a função do cérebro, economia de energia. Então assim, quando a gente começa a entender que esses prazeres imediatos, eles são apresentados pra gente de maneira que a gente começa a ter mais facilidade de acessar eles, então aí começa a compensar, vamos dizer assim, começa a suprir as suas emoções de maneira errada. Porque você não tem mais aquele tempo, né, aquele lastro para você falar assim, não, eu tenho que fazer para pegar a recompensa lá na frente. Isso vai só retardando, só vai empurrando sua barriga. Os planos e a construção de uma coisa mais estabilizada. O seu planejamento fica completamente desorganizado, porque você perde o hábito de esperar. Um grande gatilho que é um pouco da ideia do mercado é te empurrar coisas que você não precisa. Então, quando a gente assiste esses programas, né, que fala assim, nossa, uma air fryer é pela metade do preço, né? Mas a nossa funciona, né? Mas tem um risquinho aqui, vamos trocar. Então, assim, olha o que motiva. Assim, são motivações que é imediata. Então, toda motivação imediata, ela não tem o poder de fazer uma compensação, vamos dizer assim, do que você precisa a médio e longo prazo. Ela é para o momento, comprou e acabou. Então, assim, na tentativa da gente aumentar o nível de consciência das pessoas que querem adquirir a casa própria, deu algumas dicas em relação ao aluguel, compra, o que deve fazer, entrada, como que eu posso me planejar para essa entrada, comprar a casa dos sonhos, a casa perfeita, ou começar do primeiro degrau e ir subindo gradativamente conforme a situação. São conceitos muito diferentes em que a gente pode estar apresentando, porque assim, depende muito da realidade de cada pessoa, né? Então assim, quando você pensa num casal que está começando uma vida, por exemplo, né? E aí, hoje as pessoas elas querem comprar casas prontas, né? Certo. Elas querem comprar casas que já tem a área gourmet, que possam levar os amigos, que tem a garagem para 2 carros e às vezes eles têm uma moto, né? Mas já quer uma garagem para 2 carros. O perfeito, né? Mesmo é decorada, né? Que vem com forro de cama, com prataria, com móveis planejados, a casa pronta. Você chega, leva a roupa, porque até o guarda-roupa já está lá, né? Então, assim, o contexto ele influencia muito em relação à sua necessidade. Então, assim, você tem condições de fazer de adquirir um imóvel de 300 mil reais, de 500 mil reais, de 800 mil reais. Então, assim, qual é a sua necessidade? Cabe dentro do seu orçamento? Não, não cabe. Então, assim, o que é prioridade para você? Porque o que a gente pode pensar aqui? A maioria das pessoas hoje no Brasil, elas têm uma renda. Quando a gente trabalha com educação financeira, você aprende a administrar a renda o número daquela renda. Quando você vai para a inteligência financeira, você já começa a falar, eu preciso de outras rendas para que eu não dependa só de uma. Então, assim, se você só tem uma renda e você precisa dedicar todo o seu orçamento daquela renda para você comer... Comprometida já. Tudo comprometido, né? Saúde, lazer, né? Os financiamentos de casa, carro, enfim. O ideal é que você faça para a sua necessidade para os próximos 5 anos. Porque todo planejamento de médio prazo, ele tem uma trajetória a partir de 5 anos. Menos que isso é a curto prazo, né? Então, quando a gente fala assim, que tipo de investimento, se é financiamento, se é aluguel, se a gente for esperar, por exemplo, comprar uma casa para poder casar, tem muita gente que não vai casar nunca na vida, né? E tem muita gente que usa isso ao seu favor, inclusive, né? Então, meninas, né, ou rapazes que estão sendo enrolados aí, né, fiquem espertos com isso. Mas hoje o mercado ele te dá muitas opções. Então, assim, você entendeu qual que é a sua real necessidade, sabe? Porque, assim, o que vocês têm prazer? Porque, às vezes, uma casa com um acabamento, né, de última geração não vai me dar o prazer do que uma casa que tem um acabamento um pouco mais simples, mas com espaço muito grande para poder receber amigos, né? Então, assim, vai muito da necessidade da sua construção. Famílias que são grandes, por exemplo. Chega no final de semana, você coloca lá numa arinha... Então, assim, qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua construção? Quando você começa a entender isso de forma de estruturar o seu orçamento, né? Você pagando financiamento, você pagando tudo que você fez, você consegue pelo menos deixar 10% daquilo que você ganhou para alguma reserva de emergência? Porque se não tiver, gente, não adianta. Acontecem imprevistos. A gente acabou de sair de uma pandemia. Quantas pessoas perderam o emprego, quantas pessoas tiveram suas rendas diminuídas e quantos de nós estávamos preparados financeiramente para isso? Para passar por esse período, por essa escassez. Eu acabei de ver uma pesquisa que diz que 70% das pessoas estão endividadas.
nesse período de pandemia, elas estavam já endividadas e na pandemia o índice de Potencializou, endividamento né? potencializou. E aí, só para, até quero voltar isso, você falando da casa de 300, da de 800, a gente percebe isso de também a gente se compara, né? Por não se conhecer, a gente faz uma escolha baseada na escolha que o outro fez. Ah, mas o outro comprou uma de 500. Mas eu preciso, eu posso, ou me atende nesse momento uma de 300, mas aí eu não vou me adequar à minha realidade, eu quero me adequar à do outro. E eu penso que deve ser algo que também atrapalha muito a gente a tomar decisões financeiras, né? Existe uma diferença do que é tendência e o que é comparação. Porque assim, ó, quando a gente trabalha com uma tendência de mercado, é óbvio que hoje a maioria das pessoas gostam da ideia de ter uma área gourmet muito bem estruturada, muito bem, né, acabada, com aqueles balcões lindos de mármore. E é muito lindo aquilo ali, né? É uma coisa que todo mundo sonha, é um sonho, né? Só que quando a gente entra nessa questão, a sua necessidade é essa? Assim, por exemplo, um casal... Você tem amigos, né? Isso que eu ia falar. Você tem um círculo de amizade em que todo final de semana você vai levar alguém na sua casa? Porque às vezes você vai gastar 200 mil reais a mais no imóvel para poder levar um casal, uma família a cada, sei lá, 60 dias na sua casa. Qual que é o valor disso? Casa com piscina. Deixa eu falar, gente, cara, casa com piscina é um negócio. Todo mundo quer uma casa com piscina. Até ter. Não, Até ter. Não, é só pra ter a piscina, né? Porque na maioria assim, das pessoas gente, que tem dizem, poxa, eu uso tão pouco. Se você tem filhos que tem uma rede de amigos em que você vai chamar essa molecada para todo final de semana ir para lá, ou sobrinhos, primos, enfim. Se você tem uma rede que você atende essa rede com piscina, área gourmet, enfim, né? Tem Faz muita sentido, gente... Faz né? sentido. Faz sentido. Porque tem muita gente que quer, por exemplo, um quarto de hóspedes porque a mãe vem passar uma vez no ano, um final de semana, uma semaninha ali, sabe? Então, assim, quanto você vai gastar a mais para não usar? E a gente está falando desse momento, né? Mas o que impede as pessoas de chegarem na casa é o tempo todo elas estarem fazendo comparações, desejando coisas ou fazendo coisas que nem fazem sentido para elas, né? E para poder estar dentro de uma tendência, para estar dentro de um círculo. E aí, às vezes, elas acabam não conseguindo fazer reserva financeira, tendo comportamentos financeiros, assim, destrutivos, né? Em excesso. Exatamente, que atrapalham totalmente o plano, com concretização de planos de longo prazo. Tem uma frase que diz assim, que a comparação é a métrica da infelicidade. Então, assim, quando a gente começa a fazer qualquer tipo de comparação, a gente não olha mais para a nossa necessidade. A gente olha para o que o outro acha, o que o outro pensa, ou uma tendência que o mercado está impondo, e a gente começa a abrir mão da nossa identidade, da nossa realidade, das nossas condições, das nossas emoções. E para que isso? Para atender a expectativa de pessoas que às vezes não estão nem aí pra gente. Gente, como né? que isso é louco, né? Porque às vezes as pessoas querem uma coisa que a outra tem e que elas nem gostam tanto assim, e que nem faz parte do perfil dela. Exatamente. Né? E assim, e aí bagunça tudo, toda a questão da organização financeira ou dos planos, muda a rota para adquirir alguma coisa que não vai servir para nada. E nós atendemos muitas pessoas, né, na etapa inicial de compra da casa, de pesquisa, de quero saber como funciona, como que é. E quando nós falamos, você precisa de um percentual para entrada, o valor da parcela vai ficar assim, assim, as pessoas dizem, um sonho, mas nem pensar, mas não consigo. Por quê? Porque ela está dentro de uma realidade tão limitante de viver estrangulada financeiramente que ela nem pensa assim, no momento a gente precisa sempre conduzir ela. Não, mas olha só, agora que você já tem essa informação, comece a se preparar. Pense como você pode fazer para ter, então, essa reserva para o valor da entrada, para a documentação, para ter a casa que você deseja. Mas no momento em que elas recebem a informação, eu percebo que a maioria já fala assim, não é para mim. É porque não cabe no hoje. E porque elas também... Exato. Não cabe no hoje. Porque as prioridades são outras, os hábitos são outros. Tem até um termo que é usado de hábito angular. E tem o hábito angular positivo e o hábito angular negativo. Que um hábito leva a outro. Então, assim, se a gente for... Vamos pensar a gente está falando de treino, né? Agora há pouco. Vamos pensar que, por exemplo, uma pessoa, quando ela come mal, ela dorme mal. Quando ela dorme mal, ela acorda cansada. Acordando cansada, ela vai trabalhar mal. Trabalhando mal, ela vai produzir menos. Produzindo menos, ela vai ficar ansiosa. Ansiosa, ela vai ficar com vontade de comer. E aí ela vai comer de novo mais, que vai fazer ela dormir mal, que vai fazer ela render menos. Então, é um hábito angular que vai te puxando para baixo. Agora, pensar o contrário. Se eu comi bem,
dormi bem, produzi melhor, tive um resultado porque minha produção foi boa e você teve, eu falei assim, opa, meu dia foi bom, então isso é um reforço. Quando a gente, tudo, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente vê isso acontecendo assim na nossa frente. Filho não está nem aí para o que você fala para ele. Ele está aí para o que ele vê você fazendo. Verdade. Então você fala para ele fazer alguma coisa, ele olha assim, ele pode até não falar, mas fala assim, mas você não faz isso, por que você está querendo isso de mim? Verdade. Então assim, tudo é reforço. A gente estuda isso em psicologia, então como que você faz a educação? Não, isso pode, não pode, fez isso, toma aqui a recompensa. Então você vai reforçando o comportamento. Toda vez que eu tenho um comportamento reforçado, sendo ele positivo ou negativo, eu vou ter a minha recompensa, sendo positiva ou negativa. Então quando você falou, é porque não cabe no meu orçamento. Não, porque os seus hábitos hoje são esses. Mas você tem um sonho. Você precisa, né? Começa a mudar os seus hábitos. Né? Então, em vez de você, por exemplo, sair todo final de semana, 2 vezes por semana, por que você não sai a cada 15 dias e no outro final de semana talvez você chame alguém para fazer uma jantinha um pouco mais baratinha na sua casa ou simplesmente não faça nada? Ah, mas eu mereço, porque eu trabalho demais? Sim. Essa é a frase campeã. Não, o eu mereço é incrível. Só que assim, por quanto tempo você vai ficar nessa de eu mereço? Porque eu você mereço... merece muito mais, na verdade. Exatamente, né? Você está minando um merecimento muito maior lá na frente porque não está sabendo investir no hoje. Então essa questão do hábito angular, dos reforços em que você vai fazendo para baixo ou para cima, vão direcionar quem você vai ser daqui 10, 15, 20 anos e onde você vai estar nesse período. Né? Esse negócio de criar âncora, sabe? Né, que eu aprendi esses dias e eu adorei. Tipo, quando você pensa em fazer alguma coisa que vai trazer um malefício, você pensa naquela situação ruim e olha aquilo bem pequenininho e horroroso. Aí você olha aquilo que você quer, a casa dos sonhos. E aí você fala, muito grande, muito iluminado e muito pronto. Aí você fala, ops, vale a pena eu estar aqui, sendo que eu quero estar ali? E assim, mas é um exercício diário, constante. E o que, assim, eu atendo muitos clientes que dizem assim, eu preciso de uma casa de 3 quartos, por exemplo. Mas ele tem condição de comprar uma de 2 quartos. Ou quer um bairro melhor e tem uma condição de comprar. E assim, a orientação que a gente dá é sempre essa. Começa por aqui. Faça, porque assim, às vezes você tem a reserva, você vai gastar com outra coisa e o sonho vai ficando cada vez mais distante e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Né, o ideal, e não existe o momento ideal, né? Você tem que fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Dá o pontapé inicial que vira moeda de troca. É como um carro. Vou comprar a moto. Mas eu preciso de um carro e eu tenho compra a moto, meu. Depois, daqui a pouquinho, vem o carro, vem outro carro, vem a minivan. Não, e assim, você já reparou assim que quando você está empregado é muito mais fácil você arrumar outro emprego? Claro. Sim. Porque você já está validado naquilo ali. Então essa questão de validação ela é muito importante porque a gente quer pular de fase e às vezes a gente quer pular fases. E tem uma diferença entre pular e pular fase. Então assim, quando a gente, por exemplo, meu sonho é ter um carro, eu preciso de um carro, ok. Passa 6 meses com capa de chuva, tomando chuva de motinha, porque no momento em que você tiver uma moto, é como se você estivesse passando de fase. É um videogame, se você vai jogar videogame, você não vai de uma fase para outra se você não validar. Você precisa se validar naquele momento, se validar dentro daquela realidade, para que você seja, vamos dizer assim, merecedor da próxima. Né? Então muitas vezes... Porque assim, a gente olha os dados da Caixa. A Caixa Econômica Federal tem um dado muito interessante, que boa parte das pessoas que ganham algum tipo de prêmio, né, em menos de 5 anos, elas ficam mais pobres do que elas eram antes do prêmio. Caramba. Então assim, olha como é que isso é forte, porque... Não foi uma conquista. Não foi uma conquista e a pessoa não tem planejamento, não tem educação, não tem inteligência financeira. Então é aquela questão, ela não está validada para poder lidar com muito poder. Ela não tem nem inteligência emocional, né? Não pra tem. lidar com muito, né? Vê aquele monte de dinheiro, o que ela pensa? Vou comprar um iate, vou andar de avião para cima e para baixo, vou comprar coisas que eu não preciso e às vezes eu nem quero, mas tem muita gente me cercando, vou querer me apresentar, vou fazer festas, enfim. Então essas pessoas elas perdem a noção e é por causa disso, porque qual que é a sua identidade? Qual que é a sua realidade? Qual que é a sua necessidade como pessoa mesmo, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, o que escolher? Se é para financiamento, se é financiamento ou se é aluguel? Existem mentalidades hoje que, por exemplo, você tem 10 milhões de reais na conta, né? Se a casa não é um valor para você, você pega esses 10 milhões
Aplica, com a renda você aluga uma casa e ainda sobra dinheiro. Não, você pode até pagar o financiamento da casa com a renda, né? Pode, se você for pensar... só que aí que tá, nem tudo é dinheiro, nem tudo é rentabilidade, porque a maioria do sonho do brasileiro é o quê? É ter a bendita da casa. Então eu não quero render alguma coisa, eu preciso da casa para chamar de meu. Eu preciso da casa para me sentir pertencente a algum lugar. Eu não quero uma casa, eu quero um lar. Eu quero construir histórias. É aquilo que eu falei no início, é o porto seguro, né? Aquela sensação de, poxa, né? E a vida, assim, a estabilidade do aluguel. Então, cada situação é uma situação, mas assim, como que eu vejo? Se eu tenho a possibilidade de ter um imóvel que eu vou pagar um juro barato, que o juro do financiamento é muito barato, e ao invés de estar morando de aluguel, o aluguel, ele normalmente é registrado pelo IGPM. Esse ano bateu 37%. Esse ano judiou, entendeu? Né? Enquanto eu tenho uma parcela do imóvel, que a tendência é diminuir. Por quê? Porque por conta da inflação, porque a parcela, na maioria dos financiamentos, é decrescente. E eu tô ali, meu imóvel tá valorizando, eu tô morando bem. E resolvi vou fazer um guarda-roupa aqui, um closet. Aí o cara te liga e fala, olha, eu vou precisar da casa, vendi. Então, assim, você se sente assim na corda bamba. O aluguel, eu entendo que assim, é uma excelente opção para quem tem um pensamento e uma mentalidade financeira de investidor muito bem consolidada, que é uma margem desse tamanhozinho dentro da nossa sociedade, e não tem problema, não é errado não ter mentalidade de investidor, tá? Existem pessoas que não têm e tá tudo certo, né? Então, mas existem aquelas pessoas que elas são extremamente empreendedoras, então ela vê oportunidades, né? Então, quando você trabalha com oportunidade, então assim, existe um cenário positivo no aluguel, quem viaja muito, né? Quem às vezes acaba mudando de um lugar para o outro, quem trabalha, por exemplo, gerente de fazenda, que muitas vezes fica pulando de cidade em cidade, gerente de banco, que às vezes, direto, né? Se o cara quer ser promovido, a forma mais fácil é indo para outro lugar. Existem opções, só que nenhuma delas vai tirar a oportunidade de investimento no imóvel. Então eu posso comprar e financiar, se eu vou embora, eu alugo, eu vendo mais caro do que eu comprei, né? Então assim, isso não vai minar a sua possibilidade de investimento, mas o aluguel é um cenário interessante dependendo da sua realidade, né? Exatamente, e assim, dependendo da situação, o que você quer para sua vida mesmo, né? Eu quero viver assim ou eu quero ter um cantinho, eu quero um cantinho para chamar de meu, é o que as pessoas falam, é uma casinha pequenininha, é minha, mas está aqui, e é uma moeda de troca, sempre é, porque se eu mudar de cidade, o imóvel está valorizando, eu consigo alugar, ou eu posso vender aqui e comprar ali, então eu tenho certeza que investir nesse tipo de financiamento, porque eu entendo que é investir, porque o que rende, né? Você pega o seu dinheiro, ao invés de você imobilizar, você contrai um financiamento habitacional que o juro é baixo, e aí você tem o seu capital, você paga aquela parcela pequena, e aí você consegue trabalhar. E existe a questão, né, que a médio e longo prazo, aquilo ali, querendo ou não, você deixa de gastar com outras coisas. Sim, então o investimento não é, a gente não pode ficar às vezes pensando só que tipo, eu estou investindo no imóvel, eu estou deixando de gastar com bobeira. Então assim, ajuda a gente até a disciplinar o nosso orçamento para algo construtivo. Porque se você for fazer um investimento, por exemplo, cabe um financiamento de R$ 1.200 no seu bolso? Cabe. Não, em vez de fazer um financiamento de 1.200, eu vou alugar uma casa de 800. O que você vai fazer com essa diferença? E os 800 vai embora. E os 800 que vão embora? Então assim, existem 1000 opções e possibilidades de pensar, mas o que eu penso é o seguinte: investimento de imóvel no Brasil ainda é um excelente negócio. Tem muita gente que derrota, tem muita gente que fala que existem outras formas, mas essas outras formas, embora sejam muito boas, eu acho que é para uma parcela menor da sociedade. Isso, e para o primeiro imóvel, normalmente essa regra ela não se aplica. Porque ele não tem capital. Exatamente. E geralmente isso daí é para quem já tem milhões na conta. Tipo, eu vou pegar 5 milhões da minha conta e vou investir no imóvel. Não, vou pegar e vou fazer isso aqui rentabilizar, inteligência financeira. Vou rentabilizar e com isso daqui eu vou fazendo isso aqui, vou fazendo aquilo ali e tal. E quem sabe um dia o cara fala assim, não, agora eu vou ter o meu castelo, né, a minha mansão. Então, assim, é questão de personalidade e momento da vida de cada um. E voltando para aquele ponto que nós começamos, a questão do valor da casa, né? O valor que ela tem para uma família. Porque daí ninguém também compra uma casa para morar sozinho. Geralmente se compra a casa porque eu tenho família, eu quero deixar as pessoas bem, eu quero ter um lugar confortável.
E quando você pensa, a gente falando de recompensa imediata, da falta de planejamento que a maioria das pessoas vivem, se elas tão somente pensarem no bem mais precioso que vai estar dentro da casa, né, ela também consegue fazer isso de saber priorizar, planejar, aquilo que a Cris falou de âncora, né? Ah, mas uma casa, tanto por cento de entrada, tantos mil, não tenho. Aí eu olho, tá, mas isso é uma dificuldade pequenininha, olha o que é valioso. O que é valioso é ver a minha família feliz, é poder passar segurança para eles, é colocar eles morando em algo que é deles, né, que é nosso. Eu acho que é isso que falta muito, né, a gente pensar na hora de se planejar mesmo para ter o dinheiro da casa, que é o primeiro investimento, é o maior sonho e é um ponto super importante para a solidez das famílias, né? Tocou num ponto assim que eu acho que é crucial assim, na nossa conversa. Tem uma diferença entre preço e valor. Quando a gente fala, mas quanto isso vai me custar? Às vezes, falando de financeiro, talvez não seja o melhor investimento. Talvez, costuma ser. Mas vamos para um cenário ruim, tá? Talvez não seja. Só que o preço disso, às vezes, não paga o valor que isso traria para você e para sua família. Por quê? Qual que é o principal legado de uma construção familiar? Memórias. A gente, quando tem um lugar para construir memórias, sabe aquela ideia de vou na casa da minha avó e você lembrar que naquele canto eu brincava com os meus primos, que naquele lugarzinho eu fazia isso, naquele lugar, naquele pé de manga. O nosso papel como família, nosso papel como pai é passar tempo com os nossos filhos, não para educar, é para criar memórias. Porque as memórias vão estruturar, vão dar princípios morais, éticos, religiosos, enfim, né, sociais, para que elas possam ter um balizador dentro da sociedade, para que elas possam se posicionar dentro da sociedade. Então, é o que eu estava falando assim, você pode tentar ficar educando, falando, mas se você não tira 1 hora por semana para poder brincar com o seu filho, e eu estou falando assim, muito econômico, 1 hora por semana é muito pouco, mas tem gente que não faz. Então, assim, aí começa a acionar alguns gatilhos na nossa cabeça. Se a pessoa que não tem 1 hora para passar com o filho, ela vai dar valor para o valor que é ter uma casa e construir uma família. Então, assim, às vezes não é o dinheiro que a gente precisa fazer um planejamento, é a nossa reconstrução emocional, nossa reconstrução de princípios, valores, moral. Então, quando a gente começa a falar assim, tá, para que eu estou fazendo tudo isso? Não, eu estou fazendo tudo isso para o meu filho. Tá errado também. Você não tem que trabalhar para o seu filho, você não tem que construir ele quer você um agora, império. né? Ele quer um pai. Eu estou fazendo psicologia, eu faço atendimento como coach já, e uma das coisas que a gente vê são pais cada dia mais procurando psicólogos para poder mandar o filho para o psicólogo. E o pai não faz a terapia. E muitas das vezes o problema é o pai, não é o filho, porque se o pai estivesse presente, o filho não teria as faltas. Então, quando a gente fala dessa questão de a casa e tal, porque precisa ter, então assim, entra muito nas construções que nós temos e das faltas que nós temos dentro da gente mesmo. Então, por isso que eu falo, quando a gente entende quem a gente é, sabe a nossa identidade, busca essa questão do autoconhecimento, até para você escolher que casa você quer morar, você vai saber. Porque você vai entender o que é valor. Não, porque adianta ter uma piscina e as crianças são tudo traumatizadas com água. Adianta ter, né, às vezes um espaço todo calçado, sendo que o moleque gosta de brincar com terra, né? Ah, porque vai sujar. Criança é para se sujar e tem gente que mete calçado em tudo porque suja menos. Então, assim, olha só as nossas construções. Como que você vai comprar uma casa se você não sabe do que seu filho gosta? Né? Às vezes o seu filho gosta de jogar bola, aí você compra uma casa que é cheia de espelho e vidro para todo lado. Como é que você vai atender a família? Como é que você vai atender a necessidade? Então essa idealização e essa construção ou reconstrução de quem você é, da sua identidade, dos seus valores, dos seus propósitos, ajuda para tudo, inclusive na hora da compra. Isso ficou muito evidente agora na pandemia, né? Muito. Porque realmente as pessoas tiveram que ficar dentro de casa e aí elas entenderam a necessidade e entenderam todas as deficiências que a cercavam há anos. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou trocar esse móvel tá horrível, o móvel tá ali há 30 anos, não tinha, né? Por quê? Porque passou a ficar tanto tempo dentro de casa e numa situação que não percebeu e agora as pessoas, por isso que as pessoas trocam de casa agora, né? Melhoraram, revitalizaram, ampliaram. Tanto é que tem de reforma esses últimos tempos aí também, é impressionante. Não, e assim, os financiamentos habitacionais dobraram.
Olha só. nesses últimos 8 meses. Por quê? Porque as pessoas resolveram Qualidade de vida, né? qualidade de vida. Chegar em casa e sentir-se num ambiente, né, acolhedor e gostoso. A gente passou por uma situação muito legal lá em casa, porque assim, a minha filha, a minha bebezinha, a menorzinha, ela nasceu dia 29 de janeiro. E aí a pandemia, logo no mês seguinte, já começou, né? Quando foi abril, fechou tudo, lockdown, aquela coisa toda. E a gente fez a reforma da nossa casa para a chegada da bebê. Vamos deixar um espaço, porque a gente pode ter um espaço maior aqui, né? A outra que é maiorzinha pode brincar lá fora. Fiz uma casinha de madeira e tal, caixinha de areia, essas coisas todas. Essa reforma salvou a nossa pandemia. Olha aí. Porque a gente ficou praticamente um ano, minha esposa conseguiu pegar férias, né? Enfim, né? Todos os benefícios que ela tinha, e a gente ficou quase um ano dentro de casa, podendo curtir a família, de um momento que a gente não tinha, falou assim, vai que acontece alguma coisa. Não, a gente teve essa ideia de investir para a família ter um espaço legal. E aí quando veio a pandemia e a gente teve que ficar em casa, né? Aí Tava tudo certo, nossa né? Vida, né? A única coisa que a gente fez diferente foi colocar planta, que aí foi planta para todo lugar, né? Então assim, criou-se um ambiente, um lar um pouco mais estruturado. Mas e para quem não tem condição, tempo ou espaço para fazer reformas? Porque assim, às vezes a gente compra uma casa sem pensar no amanhã. Aquela ideia que você falou assim, compra uma casa de 2 quartos e depois você vai ampliando, vai investindo. Você tem a opção, se você já tem uma família totalmente estruturada, com os filhos já um pouco mais crescidos, cada um já mais... Você já sabe, já tem um esquema mais definido de como a sua família é. Mas se você está começando, compra algo que te dê possibilidade de fazer alterações. Isso pode, inclusive, te dar margem para você comprar algo mais barato, algo mais simples, algo que dê para ampliar, por exemplo, né? E isso vai, às vezes, antecipar, não, vamos esperar mais 5 anos para a gente comprar uma casa. Às vezes você compra uma casa agora e nesses 5 anos você vai ter a casa que você estava querendo. Verdade. Porque você foca, você acaba focando. Então, essa ideia de você conhecer... É tudo, gente, é impressionante. E o universo conspira, né? Conspira. Quando você fala, eu vou fazer isso, as coisas vão acontecendo e o quarto aparece. Chama do que você quiser. A Bíblia chama de fé, tem gente que chama de mentalidade positiva, tem gente que chama de energia positiva, frequência. Quando você entra num direcionamento e você começa a focar naquilo ali, é impressionante como que as coisas se movem para que aquilo lá aconteça. Dentro do atendimento que eu faço, tem uma das ferramentas que chama Mural dos Sonhos. É um dos mais conhecidos que tem, assim, dessas ferramentas. Você vai colocar imagens reais, assim, de o que você quer para sua vida. Imprime, tem todo um esquema para poder fazer isso, né? Imprime e coloque em lugares onde você enxergue todo dia. Quando você acorda, você olha para aquilo. Você já acorda focado, você não fica perdendo tempo, se distraindo. Aí chega vamos num pesqueiro, vamos num resort, vamos num final de semana lá. Vamos, por quê? Porque você não mentalizou no dia que qual que é o teu rumo, exato, você não sabe. Então, quando você tem isso muito bem definido, se você quer financiar alguma coisa, se você quer comprar uma casa, pega uma casa dos seus sonhos, imprima, em colorido mesmo, bota na tua cara, assim, no espelho do banheiro, em um lugar que você vai ver. Todos os dias que você vai olhar para aquilo ali, vai impedir de você comprar açaí, pastelzinho, lanchinho todo dia. Desculpa, gente, quem vende os quitutes, né? A economia precisa rodar, não precisa parar de comer tudo, não. Mas o excesso sempre fala algo que tem a falta. Então você acaba deixando minar os seus sonhos para um prazer imediato. Esse é o principal ponto, né? O objetivo. Isso aí, excelente, excelente. Parece que a gente ficaria aqui, né, uma vida, porque é um tema mesmo muito profundo. Muito profundo. Mas eu acredito que ficou claro para as pessoas que os pontos principais aí, o ponto-chave é se conhecer, conhecer o seu bolso, cuidar do seu bolso, né? Saber discernir de inteligência e educação. Primeiro buscar ter educação, que é no mínimo a consciência, o saber, e depois a inteligência, que é o fazer as escolhas certas em relação ao seu dinheiro, né? Ao dinheiro que você tem. E isso, né, visão, acho que esse ponto que você falou é bem interessante também, né? Você tem uma visão, você tem onde eu quero chegar. Norte, né? Norte, para que então as coisas comecem a se tornar palpáveis, né, Cris? E essa questão do planejamento é bíblico, né, gente? Sim. Né? Porque realmente você tem que planejar. Antes de fazer o castelo, você tem que fazer o planejamento, antes de fazer qualquer coisa. Não tem como. Você até faz as coisas atropeladas, mas elas não têm a mesma perfeição
E o planejamento é tudo. E essa questão de visualizar dá muito certo. Muito certo. Porque você já consegue, né, se enxergar com o sonho realizado. E isso dá todo o gás, né, para você atingir o objetivo. Tem uma coisa que eu posso deixar assim para finalizar, é a necessidade de dominar as suas emoções. E isso é uma coisa que vai mudar a sua vida, vai mudar a forma com que você interage com as pessoas, interage com tudo que está à sua volta mesmo. E você só consegue fazer o domínio das suas emoções através do autoconhecimento. E você fazendo essa concretização do autoconhecimento, você alicerça a sua vida. Porque independente do que aconteça, porque não deu certo o financiamento hoje. Ok, eu sei o que eu quero. Eu vou esperar um pouquinho mais. Mas não dá para fazer assim, dá para fazer assado. Então vamos fazer o assado porque às vezes dá para chegar lá na frente, mas eu tenho o meu alicerce estruturado, eu sei o que eu quero. Então, assim, quando a gente tem as nossas emoções um pouco voláteis ou não ancoradas mesmo em algo do que a gente realmente quer, do que a gente realmente precisa, a gente acaba se deixando levar e às vezes a gente deixa de morar muito bem porque acha que final de semana é mais importante do que isso. Perfeito. Muito obrigada. Eu Obrigada que mesmo. O convite. Eu fiquei muito feliz, de coração Obrigada. mesmo, viu, gente? Obrigado mesmo. Obrigada. Foi uma alegria ter você aqui. Voltaremos a nos ver, com certeza. certeza. Já fica o convite para a próxima. Até os próximos episódios, então. Valeu, gente. Certo? Obrigado. Valeu, Excelente, gente. pessoal. Obrigada. Obrigada.